Seja muito bem-vindo ao Voxcast, o podcast que dá voz a histórias, experiência e conhecimento que vão lhe fazer conhecer muito mais pessoas e transformar vidas. Sou Fabíola Araújo, facilitadora e coordenadora pedagógica da Vox2U Florianópolis, especialista em comunicação e oratória. Dizem que oportunidade é quando sabe se falar bem. Mas eu acredito que não. É quando você dá coragem à sua voz, através das suas ideias, compartilhando suas histórias e gerando conexões reais. E hoje, o nosso episódio é aqui com Camila e Bianca. O episódio do dia é A Coragem de Aparecer, Comunicação, Autoridade e Conexão nas Redes Sociais. Aqui comigo estou com Bianca Costa, mãe empreendedora e cabeleireira e especialista em mechas há mais de 12 anos. Referência em transformações de alto padrão. E ao seu lado, Camila Vitek, mãe, médica, gastropediatra com foco em alergia alimentar e APLV há mais de 10 anos. Meninas, que honra tê-las aqui. Vai ser um bate-papo muito gostoso sobre redes sociais, que eu confesso a vocês, apesar de ter o domínio da comunicação diante de uma plateia grande, eu não tenho tanto receio, mas as redes não é algo que eu me sinto tão confortável. Em que momento vocês perceberam que rede social não era apenas exposição, mas uma ferramenta de conexão e autoridade? Fabíola, muito obrigada pelo convite, uma alegria estar aqui. E eu percebi, na verdade, eu sempre gostei de rede social, então quando era época de Orkut, entregando a idade, né, Orkut, Facebook, o próprio Instagram, eu já tinha o pessoal e eu sempre gostei, sempre postei. Em 2020, eu voltei para o consultório, então eu fiquei um tempo afastada, só no hospital público, voltei para o consultório e senti, lá então há 6 anos, que seria interessante me posicionar como Instagram profissional. E eu mesma fazendo as postagens, aquele feedback dos amigos, família curtindo, né, até que um dia eu tive uma solicitação de uma teleconsulta, e o paciente era do Acre, próximo a Rio Branco. E eu pensei: "Gente, como é que eu ajudo alguém do Acre? Como é que essa pessoa me achou? Que coisa louca". E inicialmente pensei: "Não, não vou fazer". E daí depois pensei, pedi para a secretária entender melhor por que que ela queria consulta, ela não tinha ninguém perto dela, gastropediatra, ela me achou por causa do Instagram, ela me achou porque o filho era alérgico ao leite e ela tinha visto que eu falava sobre isso, porque eu tinha um filho alérgico, os 2 foram alérgicos, né, mas naquele momento eu estava vivendo aquela vida. Pois bem, a gente marcou a consulta, na verdade não era alergia, era uma situação que um procedimento de colono resolveu, era sangramento nas fezes, ele fez a colono, retirou um pólipo e resolveu. Então eu percebi que mesmo aqui em Florianópolis, eu tinha condição de ajudar alguém lá no Acre, e depois eu consegui achar um gastropediatra perto para ela poder continuar o segmento, porque de fato é difícil, né, pela teleconsulta, mas eu consegui perceber que eu alcançava, e eu poderia ajudar, e poderia modificar alguém que estava e o menino tinha 6 anos, então estava 6 anos em dieta para alergia, mas não era alergia. Então a partir dali, eu passei a valorizar a minha presença na rede social. Uau! Aí tu entendeu. Opa! Eu consigo fazer muito mais. Uhum. Bianca, e você? Fabi, primeiramente é um prazer estar aqui com você, com a Cami também. E para mim aconteceu essa virada de chave que eu falo. Eu sempre gostei, na verdade, de estar no Instagram, que nem a Cami falou na época do Orkut, na época que eu nem tinha o iPhone, que era o Samsung o A12. Eu já trabalhava as minhas redes sociais. Mas eu acredito que a virada de chave para mim realmente que eu entendi que era importante eu me posicionar no Instagram profissional quando eu me tornei mãe. Mãe, a gente já a própria palavra, né, já diz, mãe é aquela coisa que realmente toca. Então, quando eu comecei a postar a minha gestação, eu me conectei mais. Então, eu entendi que as pessoas que estavam me assistindo, as outras mulheres, outras mães, elas não queriam apenas ver cabelo, mas sim se conectar com a Bia
pessoa mesmo. Então eu senti que essa foi a grande virada de chave quando eu comecei a colocar mais a minha vida pessoal ali. Então colocava um pouco do orgânico, um pouco do trabalho. Então tudo isso fluiu melhor e conectou melhor com o outro lado, com as outras mulheres. E a gente percebe que você faz com uma maestria, que é gostoso de acompanhar lá Uhum, nas redes uhum. sociais, não é mesmo? Maratonamos os stories. A gente espera, não é mesmo? Vocês acreditam que hoje quem não sabe se comunicar perde espaço, independente da profissão? Eu acredito que sim, com certeza. A verdade é, eu sempre penso para os dias de hoje, venda-se todos os dias. A comunicação, se você não comunica, na verdade, você deixa que os outros citem o seu valor. Se a gente for parar e pensar, antigamente, as pessoas que se formavam na faculdade, médicos, advogados, enfim, estavam com a carreira pronta. Não precisava ficar postando, não precisava ficar comunicando. Então eu hoje vejo que se você não se comunica, você perde espaço no mercado, não tem como. Então, tem que se comunicar, não tem jeito. E eu concordo com a Bia. O que eu sinto hoje, né? Então, a gente ainda tem muito boca a boca, a gente é indicado, mas mesmo dentro da medicina, os pacientes vão atrás da gente no Google, vão atrás da gente no Instagram, percebem de que maneira eu falo, vocês se conectam comigo já lá no Instagram. E no começo, quando eu recebi algum paciente, quem te indicou? Não, eu vim pelo Instagram. E eu pensava, gente, como assim? Mas hoje eu até entendo, porque de fato a gente está mostrando quanto estuda, quanto se dedica, quanto trabalha, como a gente se relaciona com os nossos pacientes. Então, é uma validação. A gente é validado, sim. E outra questão, assim, então, às vezes, uma indicação, vem 3 gastropediatras. Só eu tenho Instagram. A chance de marcarem comigo é muito maior. Então, hoje em dia, eu tenho um amor pelo meu Instagram e um prazer de estar ali no dia a dia. É interessante trazer isso, porque essas profissões como médico, eu vou falar pelo médico e advogado que eu já ouvi deles. É complicado, porque a Bi, ela pode literalmente estar vendendo nas redes sociais. Uhum, Apesar que uhum. antes a gente tem que se conectar para poder fazer uma Sim. venda. Mas vocês não têm essa liberdade de vender. Então é literalmente só se conectar e entregar muito conteúdo. Uhum. E conteúdo de educacional Sim. para aquele possível paciente. Então tem realmente que ter muito amor. É. E tem até uma mudança recente, porque, por exemplo, para algumas especialidades é muito desafiador. No meu caso, eu não tenho antes e depois. Mas até há pouco tempo não poderia postar antes, depois ou fazer propaganda, né? A gente não pode fazer propaganda, eu não posso dizer que eu sou a melhor gastropediatra. O meu paciente pode comentar no meu post, mas eu não posso dizer isso. Então, existe sim uma necessidade de um cuidado de que maneira eu falo, eu não posso prometer cura, não posso prometer melhora, e já aconteceu isso, assim, se eu marcar consulta, você promete que a minha filha vai melhorar? Eu disse, não, eu consigo te prometer que eu vou te escutar, que eu vou avaliar qual é o melhor tratamento, vou acompanhar esse processo, mas prometer melhora eu não posso. Então é bem desafiador. Como que a comunicação ajudou vocês a se diferenciarem em mercados tão competitivos? Para mim, primeiro, a comunicação é tudo, né? É que nem eu estava falando antes, a comunicação e o Instagram são 2 coisas que a gente tem que andar atrelado, mas aonde eu percebi mesmo que a comunicação me ajudou, obviamente, dentro da Vox, né, com certeza. E teve um episódio que aconteceu na minha vida que foi bem impactante, já faz pelo menos uns 4 anos, 3, 4 anos, que foi aonde eu fui me aperfeiçoar mais e aparecer muito mais também no Instagram. Então foi bem ali, bem a época que eu me tornei mãe. A gente estava num evento de cabeleireiros e para a marca que eu trabalho, que eu represento, e o nosso boss falou assim: "Vocês têm 1 minuto para vocês se apresentarem e me convencerem e contarem a história de vocês". 1 minuto, nós ficamos assim: "Como assim? Meu Deus do céu". Tinha um telão atrás de nós, com o tempo, os números gigante. Falei: "Jesus, eu já nem sei mais quem sou eu, como é que eu vou me apresentar?". Então aquilo ali foi um baque. Até quem sabia se comunicar nas redes sociais, que já tinha mais aquela malemolência, aquele molejo,
foi o show do horror. Eu saí dali assim, Jesus, eu preciso aprender a me comunicar não só no Instagram, mas também diante de uma plateia, ou se caso surgir alguma oportunidade na minha vida. Então, eu tenho que estar preparada para isso. Então, foi mais ou menos nesse momento. Uau! Eu acredito que também quando eu entrei no Instagram profissional, porque dominar o conhecimento técnico, eu tenho vários colegas que eu sei que são excelentes. Mas é muito diferente de conseguir comunicar esse conhecimento e transformar e usar analogias que aprendemos tanto É. na Vox pra, para que o meu ouvinte entenda. Ainda mais que a gente fala muito de forma técnica, né? Então, é como se a comunicação fosse a ponte entre o conhecimento e o impacto. No momento que eu consigo falar sobre o meu conhecimento, eu consigo impactar as pessoas e então eu gero a tal autoridade que a gente escuta tanto nas redes sociais. Sim, porque através das redes sociais a gente gera a credibilidade do que está entregando. É, Uhum. bem E o isso. público que nos dá a autoridade. E eu observo vocês têm uma coisa muito. Vocês perceberam que vocês duas trouxeram na bio de vocês, né? Somos mãe. Então, Uhum. já começa com um ponto bem de conexão, não é mesmo? Ah, o Uhum. que conecta com o público? Quem é o meu É, público? Porque a gente não fala Uhum. para todo mundo. Uhum. A Coca-Cola não vende para todo mundo. Quem somos Sim, nós para querer atingir a todos? é Então verdade. eu vejo que vocês vêm numa linha assim de falar assim, naquele pé de ouvido, sabe? Com a, ai, vamos, você, mãe. É muito gostoso o Uhum. jeito que vocês falam, que vocês se portam diante das redes sociais. Eu acredito que quando a gente escuta a história de vida de várias pessoas, quando a gente escuta a história de vida de uma mulher que alcançou o sucesso e junto com isso ela pôde ser uma boa mãe e construir e sentir que foi uma boa mãe, né? Foi construindo, além do seu sucesso profissional, foi construindo indivíduos que serão boas pessoas para o mundo. Eu penso que é aí que conecta. E talvez seja o nosso amor, tanto pela É, profissão quanto pelas crianças, que faz com que a gente vire inspiração, influencers. com certeza. Temos uma aqui na mesa, não é Uhum. mesmo? Não, Bateu 50K. mas eu sinto isso, realmente. Eu acho que assim, ó, pra mim, a minha virada ali foi quando eu me tornei mãe. Eu conectei mais com as mulheres. Então, pra mim, eu até falei, a palavra mãe é muito forte. Então, com certeza, é a conexão maior. Porque as pessoas não querem só ver o antes e depois, só os cabelos. Elas cansam disso. É eu postar a Cecília lá nas redes, meu Deus, é um auê. Todo mundo quer saber, todo mundo quer ver, acompanhar um pouquinho da Bia por trás do estúdio. Até porque, vamos combinar, né, que a sua filha tem um cabelo. A Você aqui que propaganda, está né? nos assistindo, se você não quer ver Bia, mas vai ver Bia, só para Uhum. conhecer os cabelos da filha dela, que nem são pintados. Não, mas não tem. Todo mundo pergunta. Eu falo, é de tanto que eu cheirei pó descolorante a gravidez inteira, a criança teve que vir com o cabelo clarinho. Muito linda. E vocês falaram aí de analogia, que o que a gente vê no Academy e a gente vê no pós-Academy, Uhum. analogias de impacto. Mas a gente viu uma coisa muito legal que vocês duas, em especial, aplicaram com maestria nas redes sociais. Eu fiquei muito orgulhosa Uhum. e eu tenho certeza que vocês devem ter preparado algo para nós, que é um método Pixar, não é mesmo? Uhum. Vocês podem dar aí assim uma palhinha para nós desse método que deixa mais humanizado, que consegue mostrar o trabalho de vocês de uma Uhum. forma mais palpável, nada mais Sim, é que praticamente vender sem vender. sim. Vou começar, Bia. Tá, então Então vai. tá. Então a gente aprende esse método dentro do storytelling, né? Então, ou seja, eu vou contar uma história usando essas ferramentas para o público me escutar, entender e acompanhar. Então, era uma vez um bebê pequenininho numa família muito amada. Porém, era um bebê que chorava demais. Ele chorava, 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 chorava e ele tinha assadura. Uma assadura que nada resolvia. Todo dia era pomada, era fralda cara, fralda barata, era fralda de pano e a assadura continuava ali. Por causa disso, a família foi quase enlouquecendo, se desestruturando. Era a mãe brigando com o pai brigando com a sogra dando pitaco, passa maisena nesse bumbum que vai melhorar.
E essa família em sofrimento, até que um dia chegou lá no meu consultório. E lá no consultório a gente percebeu, não era só irritabilidade, não era só uma assadura que não melhorava, era uma criança que nasceu de pais muito alérgicos, era uma criança que nasceu prematura, que precisou de receber fórmula pequenininha, que foi sensibilizada, então, na verdade, era uma alergia à proteína do leite de vaca. Finalmente, nós tiramos o leite, trocamos a fórmula e tudo se acalmou e tudo melhorou. Uau, que orgulho! Gracinha, né? E é gostoso, porque a gente fica querendo saber realmente uma Aham. história e quem tá passando por isso se Sim. conecta genuinamente. Fala, Uhum. uau, essa sou eu, ela tá falando a minha Sim. história. Então é muito bom esse Eu método. amei. Vou ter, a gente até brincou, fazer um quadro semanal. Sim, e começar a observar se não é nesse momento que não sobe lá os indicadores das redes Exatamente. sociais. E você, Bianca? Ai, quero saber. Verdade, com certeza. Quando eu comecei a aplicar esse método, o jeito que eu comecei a me comunicar nos meus stories também gerou mais conexões. Porque a verdade é, tudo que a gente conta é uma história. E contar histórias, elas criam conexões e conexões geram oportunidades. Ó, vamos começar então. Era uma vez uma cabeleireira apaixonada por fazer curso e sempre se aperfeiçoar. Todos os dias ela queria entregar algo diferente, ela via algo diferente que outros profissionais ainda não tinham visto. Até que um dia, depois de tanto estudar, ela entendeu que ela precisava ir mais longe. Ela precisava ir para São Paulo para estudar uma técnica. Essa técnica tão famosa que quando estourasse no mercado, ela queria estar pronta para aplicar, que era a técnica livre. Foram várias idas para São Paulo, não foi uma nem duas, foram inúmeras idas, para ela realmente desenvolver essa técnica. E depois, quando ela viu que ela dominava essa técnica, ela começou a aplicar nas modelos. Começou a postar seus vídeos no Instagram, vários vídeos começaram a viralizar e as clientes começaram a querer saber qual era essa técnica, a famosa técnica livre. E os profissionais também começaram a buscar ela, pedir qual era essa técnica, queriam saber mais, entender mais sobre essa técnica. Então, por causa disso, ela entendeu que não bastava apenas ela dominar a técnica, mas sim transformar essa técnica em conhecimento. Então, ela pegou anos de aprendizado, de bagagem de carreira, muitos anos, e transformou no seu método online, o Expert em Mechas, onde ela ensina profissionais não somente a aplicar a técnica livre, mas também as técnicas mais desejadas e atualizadas do momento. Então, finalmente, essa profissional entendeu que todos aqueles anos de carreira, de dedicação, ela tinha transformado numa ferramenta valiosíssima, que era seu curso online, que já não estava mais só dentro do seu salão de beleza, mas estava em outras cidades, outros estados e até mesmo outros países. E finalmente, desde então, ela vê profissionais usando a técnica e transformando as suas carreiras. Que Maravilha. demais, parabéns. E o mais legal é que tu poderia finalizar ainda com uma imagem do antes e depois. Essa sou eu. Eu pensei, mas eu fiquei ousada, ela vai ser ousada. Mas olha quantas profissionais que se identificam com essa história. Que muitas vezes a jornada é longa e a vontade de desistir é grande, mas quando a gente se inspira em alguém, pá! E esse método, eu adoro ele, vocês fazem ele com maestria. Ah, tenho muito orgulho. E a gente Vamos pegou continuar bem. aqui. Quando vocês, se vocês pudessem voltar no tempo e falar com a versão de vocês que tinha medo de se expor ou comunicar, o que diriam? Eu diria, querida, não escuta os outros, que não tem coragem de aparecer. Olha, não foi nenhuma nem duas vezes que eu escutei colegas ao redor. Você não acha que você está exagerando? Por que você faz caixinha de pergunta? Por que você se expõe tanto? E é claro que quando você está num cenário novo,
né? Então, um momento diferente, nós ficamos em dúvida mesmo. Será que eu estou me comportando bem? Será que é isso mesmo? Será que eu, como médica, gastropediatra, deveria estar me expondo? Eu estou exagerando, eu estou perdendo valor porque eu estou falando? E eu entendi que não. E que, na verdade, inclusive, até eu lembrei daquele livro Mais Esperto que o Diabo, sabe, Napoleão Sim, Hill? sim. Ele diz assim, ó, que quando você tem uma ideia, que você sentiu aquele calor, que a ideia é sensacional, alguém em outro lugar teve a mesma ideia. Então ganha quem é mais rápido, ganha quem tem mais coragem. E hoje eu penso que talvez eu me incentivaria, tenha mais coragem, vai fazer a Vox antes, né? Assim, corre atrás desse refinamento antes, para que, de fato, assim, possa me comunicar, possa ficar segura, possa me sentir feliz e, inclusive, respirar fundo. Respeito a sua opinião, mas não vou pegá-la para mim. Como é que é aquela técnica de rapport? Interessante, concorde com ele, né? Concorde com a pessoa e não com o fato. Exatamente. E você, Bi? Então, se eu pudesse voltar atrás e falar com essa Bia, pensando bem aqui, né? Eu acho que primeiro eu dava um abraço, né? Dava uma acolhida primeiro. Mas com certeza eu falaria para ela aprender a comunicação antes. Porque você falar sozinho, para mim, né? Eu vejo por mim, falar sozinho no teu celular, no teu quarto, no teu ambiente seguro. É uma coisa, mas agora quando tem que ir para jogo é outra. Então, com certeza, eu falaria para ela investir um pouco não só em cabelos, mas na comunicação e falaria para ela que o sucesso está do outro lado do medo, para vencer o medo de se comunicar. Que interessante, né, ela falar que é muito mais fácil pra tela, no quarto, sozinha, e que para muitas outras pessoas é muito mais desafiador. No meu caso Uhum. eu prefiro encarar uma plateia do que apesar que eu Sim. estou evoluindo. Vamos lá, hoje, qual é o verdadeiro poder da comunicação dentro da vida e da profissão de vocês? Ele é quase um alinhamento, a base. E coincidiu, junto com esse 1 ano e meio agora, oportunidades para falar para plateias cada vez maior. E então eu reflito que de fato vale a pena. De fato a minha voz importa, o que eu digo importa, que eu não preciso calá-la. Então é difícil até mensurar. E outra questão que me chama muita atenção, que em uma das nossas aulas a gente perguntou qual era a razão pela qual o colega, que eram novos colegas, estavam iniciando na Vox. E me chamou demais a atenção o fato que muitos colegas estavam ali para aprender a conversar. Isso aqui. Então, Fabíola, a gente que é mãe, talvez a gente vai querer um Vox Kids. Colocar as nossas crianças para aprender a falar, aprender a comunicar, aprender a se portar, aprender todas essas técnicas, porque com essa evolução que nós estamos tendo pensando em IA, é isso que vai diferenciar. Não vai ser quem faz o slide mais bonito ou que decora uma resposta que o ChatGPT pode me ajudar a gerar. Vai ser de que maneira eu me porto, eu me exponho. Perfeito, perfeito. Meu Deus, já veio um filme aqui na minha cabeça que eu tenho um filho de 13 e quando a gente vai sentar para conversar e ele é manezinho, fala eu respira, meu filho. Ai, lá vem você, mãe, com as suas aulas de comunicação. Aham, mas ele já vai pegando, Mas é né? verdade, é a diferença que vai acontecer. Para mim, para mim, na verdade, o verdadeiro poder da comunicação é a gente pensar que nunca é tarde para a gente começar, para a gente evoluir. E se teve algo que eu aprendi nessa jornada, nesse tempo todo de academy e agora do pós, para mim foi algo que foi muito impactante. Eu realmente entendi o poder da comunicação estando dentro da Vox, porque
o Academy, ele te prepara, ele te lapida. É uma coisa assim, tu aprende a ter um pouco mais de controle. A Bia de antes não estaria aqui se não tivesse feito o Academy, jamais estaria desmaiada no chão. Então, o Academy, ele te traz essa confiança e realmente a gente vê a importância da comunicação. Então, eu saí do Academy pronta para vencer na vida. E pronta para vencer na vida. Então, os meus stories, o jeito que eu comuniquei, tudo melhorou. Mas quando eu fui puxada literalmente para pós, mas foi, acho que o puxão mais que eu precisava na minha vida, para mim realmente hoje estar aqui ao lado de pessoas tão importantes. Então, após eu vi que eu estava num outro nível, com outras pessoas, com outro tipo de conversa. Ela realmente me fez testar a minha confiança que eu tinha ganhado lá no Academy. Então, realmente eu entendi ali o poder da comunicação, mas ao mesmo tempo que o pós ele é estrondosamente maravilhoso, eu me assustei, eu me senti pequena, mas pequena porque a minha visão aumentou. E a minha Uau! régua de julgamento também. Então, estar ao lado de pessoas assim me fez me sentir pequena de uma forma boa, porque se eu sei que eu sou pequena, eu tenho muito ainda para desbravar. Oh! Que Não, não, lindo. não. Isso que ela falou para nós, que ela estaria apavorada. Não, eu tô. A Cami. Se a gente voltar no tempo, se eu voltar no tempo, para as alunas que tinham começado comigo, eu falo que vocês não cresceram, vocês deram um pulo gigante. É muito gostoso chegar agora na reta final da Vox Studio. Podia ter um outro produto, não Podia, é já te verdade? falei isso. A gente tem que falar lá pro Luiz Câmara, para ele Uhum. fazer outro, porque é muito gostoso ver essa evolução, esse crescimento e essa confiança. Meninas, quero saber como é que a gente faz para encontrar vocês, o público que está aqui nos ouvindo. Como que faz para achar médica, achar profissional da beleza? Então, lá no Instagram é o @DRA, doutora Camila Wittek, WITECK. Então, tô lá me esforçando para estar todo dia, me inspirando na minha amiga Bia. E olha, gente, sigam ela, vale. Ai, mas eu sigo uma Cami também, porque só quando eu conheci ela eu entendi o que que era a PLV, né? Isso. É maravilhoso. Mas para vocês me encontrarem, é no meu Instagram, bia.estudio de beleza, para vocês acompanharem muita transformação, não só transformações, mas também conexões. Ai, que delícia! E assim chegamos ao fim de mais um episódio do Voxcast. Muito obrigada pela presença de vocês, foi uma honra e obrigada por sua atenção. E lembre-se que em algum lugar do mundo alguém está esperando para ouvir a sua voz. Até o próximo episódio.